Vanildo, cadê o senhor? Estava tão bem a sua foto aí, o senhor saiu. Vanildo? Vai te meu pastor. Vai te meus Senhor, irmãos. tudo bem? Amém. A gente está Capaz. começando bem atrasado. Vanildo, ora aí para a gente começar a nossa reunião. Faça oração. Tá certo. Vamos orar, e assim oramos. Isso vai mudar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, nesta noite somos gratos a ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, de poder estarmos, Senhor, em tua presença, juntamente com meus irmãos, juntamente com meu pastor, professor Armando Silva. Senhor, obrigado por esta oportunidade de a cada dia mais aprendermos a tua palavra. Deus, obrigado, Deus, por cada dia mais por instruir teus filhos, Senhor, nosso pastor Armando, Em nome de em poder ter Jesus. esta grande oportunidade de nos ensinar a tua verdadeira palavra. Continua enchendo o teu servo, com o teu espírito, com a tua sabedoria, e continua nos capacitando, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais aprender a tua palavra e aplicar, Senhor, naqueles que não conhecem o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com... Oxê. É mais bom, né? Nós estamos com essa apostila de homilética. É uma apostila muito boa, como eu já tenho falado para vocês. É uma matéria boa. E não somente boa no sentido de ser uma matéria fácil de entender, mas porque é uma matéria que a gente usa todo dia. Então eu costumo dizer nas minhas aulas que homilética é aquela matéria que ensina o pregador a ser um pregador. A homilética, nenhum pregador sem homilética vai muito longe. Ele tem que entender a homilética. São duas matérias que a gente tem que entender, é hermenêutica e homilética. Eu quero dizer para vocês com muita tristeza que vocês foram muito ruins em homilética, em hermenêutica. Passe de novo, revise aquilo lá, porque eu mandei o gabarito para vocês para ver as notas que vocês tiraram. Eu achei muito ruim. Eu tive que completar algumas notas aí para poder fechar na média. Entende? Mas eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Talvez, às vezes você leu, não soube responder na prova, mas entendeu a matéria. Tem isso também, né? Tomara que tenha sido assim. Então a homilética, essa nota homilética, ela é uma apostila que tem 24 a 25 folhas. E ela tem 7 capítulos e um questionário. Eu não sei se todos pegaram as apostilhas, porque teve alguns que não encontraram logo a apostila, mas está lá no grupo. Eu costumo colocar no grupo a apostila. Então, eu quero dizer para os irmãos uma palavra para a gente pegar a nossa matéria. O estudo, irmãos, o estudo é uma coisa interessante. Estudar é um processo que vai muito da natureza de cada uma pessoa. Às vezes você se dedica, é uma pessoa que avança muito, que acha que vai entender tudo e é o primeiro que chega na escola, é quem compra o primeiro livro e tal, e está sempre fazendo o que é necessário. Mas aquilo é como se fosse um fogo de palha, como diz no popular. O estudo, ele não é uma questão de você pular em cima dele com todo o ânimo, com todo o incentivo. Não é isso. O estudo é uma constância. O estudo é como você entrar numa batalha, feito quem vai fazer uma plantação. Quem vai plantar, eu não sou um bom plantador, passei pouco tempo no interior, mas eu sei, pelos estudos, que quem vai fazer plantação sofre muito. Ele prepara a terra, ele coloca a semente, ele espera a chuva, espera o sol, para poder colher aquilo que ele plantou. Então, ele não pode
durante aquele tempo que ele plantou, ele ficar todo dia ir lá olhar se a semente nasceu. Ele não pode olhar, eita, está chovendo, não vai nascer, está fazendo sol, não vai nascer. Quem planta tem que ter paciência, tem que ter persistência. E muitas vezes, na nossa vida também é assim. Se você não tiver uma insistência na hora da dificuldade, você não vai conseguir transpor os obstáculos. Se você estiver fazendo alguma coisa e no primeiro obstáculo que tiver você parar, você nunca vai passar para a fase seguinte. Porque todas as fases têm um obstáculo. O estudo, eu já não sei se eu já disse para vocês, mas quando eu estava fazendo curso de teologia lá em São Paulo, era um curso de 4 anos. E um irmão chegou para mim e disse, Armando, quanto a esse curso aí, de quanto tempo? Eu disse, 4 anos. Aí ele disse, Deus me livre, eu nunca que vou passar 4 anos estudando uma matéria. Só que aquilo ali não foi suficiente para eu parar. Eu continuei. É um desânimo você, em vez da pessoa dizer assim, estuda, rapaz, vai em frente que tu vence, não, outro diz, rapaz, para aí que não vai adiantar nada. Então é um desânimo. Mas eu não desanimei. Eu queria estudar, eu queria terminar o curso. E os 4 anos se passaram, eu me formei em teologia, fiz mais um ano de complementação filosófica, teológica, fui para a faculdade da Mogi das Cruzes, fiz mais 1 ano e 6 meses lá de curso de filosofia, e graças a Deus não interrompeu meus estudos. Então, se você não tiver insistência numa coisa, se você, por exemplo, entrar numa igreja para ser crente, depois você... qual era o seu objetivo? É ser um crente. Mas na primeira dificuldade, só porque alguém não lhe deu a paz, só porque alguém não lhe ofereceu um copo d'água, só porque alguém não lhe chamou para o púlpito, você já desanima e vai embora. Então você nunca vai dar um passo para frente. Um passo para frente significa um degrau a mais na vida das pessoas. Então a gente para por qualquer coisa. Se eu ver uma aula dessa aqui, nossa, você pode parar por qualquer coisa. Ah, porque eu não posso vir hoje, está chovendo, eu não tenho dinheiro, tá difícil, eu não estou entendendo. Então, tudo serve de obstáculo para parar a pessoa. Tudo é obstáculo. Mas quem vai prevalecer não são o obstáculo, é só para lhe parar. O obstáculo não vai lhe ajudar em nada. Quem vai prevalecer é a sua força de vontade. Ou você tem força de vontade de transpor aquele obstáculo, ou você nunca vai sair do mesmo lugar que você estava há 2 ou 3 anos atrás. Quem sabe a gente muitas vezes começa... Eu mesmo tenho algumas coisas que eu comecei, pelo menos em inglês. Eu já comecei inglês um monte de vezes, mas sempre é difícil, tá difícil. Aí eu só sei ler, mas não sei falar e tal, porque é um obstáculo. Então tem muita coisa na vida da gente que a gente perde porque não transpõe aquele obstáculo. E é necessário que a gente tenha força para transpor esse obstáculo. Amém, irmão? Os irmãos concordam com isso ou acham que eu estou ganhando tempo de vocês? Eu posso garantir para vocês que isso é fundamental. Não é um assunto inventado, não. Isso é fundamental na vida de cada um de nós. Na nossa vida espiritual, nós temos aqui pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros. E a ideia de quem é um evangelista é chegar a ser um pastor. A ideia de quem é um presbítero é chegar a ser um evangelista. Mas ele vai encontrar obstáculos. Ele não vai encontrar um caminho aberto, um tapete vermelho para ele andar por cima, não. Vai encontrar dificuldades, vai encontrar gente puxando ele para trás. Coisas terríveis que ele... Tem dia que ele vai dizer, eu não vou mais, não adianta, isso aí não presta, não é para mim. Mas não é um obstáculo que ele tem que vencer.
Então, o estudo, eu estou me referindo ao estudo. O estudo é uma coisa assim também. Eu sei que não é fácil. É porque eu gosto de estudar. Eu passei minha vida foi de estudo. Eu gosto de estudar. Mais que isso, muitas vezes você começa a estudar e aquilo se torna um obstáculo. Tudo é difícil. Horário é difícil, dinheiro é difícil, o aparelho é difícil, a distância é difícil, as pessoas não ajudam, o horário de trabalho, tudo é obstáculo. Tudo é obstáculo. Mas esses obstáculos, ele tem que ser vencido através da insistência da própria pessoa. Você tem que saber o que é que você quer. Se você quer ir para Olinda, você não pode parar porque alguém diz, olha, lá a estrada está cheia d'água, está chovendo. Daqui para Olinda você não vai conseguir passar. Se você for por viagem, você não passa. Então muitas pessoas vão lhe dar informações erradas para você não chegar no seu objetivo. Mas você não, eu vou chegar lá. E você vai e você vê que não é tão difícil assim como o pessoal estava dizendo. Então, se você parar no primeiro obstáculo que tiver, se você parar na primeira dificuldade que aparecer, você nunca vai sair de onde você está. Nunca, porque sempre vai ter obstáculo na sua frente. Então, são exemplos na vida da gente, que eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas, porque eu sei que não é fácil. Você, às vezes, você estuda o mês todinho, depois você não faz uma boa prova, você diz, não é para mim, eu não vou conseguir. Mas na outra você consegue. Coisas pequenas que se tornam difíceis quando você faz ela crescer na sua cabeça. Então eu convido vocês a fazer força. Não, ninguém está estudando aqui porque o pastor quer. Ninguém está estudando porque eu sou bonito. Ninguém está estudando porque a esposa mandou. Ninguém está estudando porque o marido mandou. Não, isso aí não existe. Você tem que estudar porque você precisa estudar. Ou você quer estudar por você, ou você não vai estudar por mais nada. Porque se você estudar, se você for fazer qualquer coisa motivado por alguma coisa exterior, você nunca vai chegar lá. Você tem que, se você for estudar, porque minha esposa quer que eu estude, meu marido quer que eu estude, você não vai passar muito tempo. Você tem que estudar, porque você tem que sentir aquela necessidade dentro de você. Se você sentir essa necessidade, você vai transpor o obstáculo. Se você estudar porque alguém mandou, alguém quer que você estude, você vai parar no primeiro obstáculo. Deus ajude a vocês. Nós estamos na 5ª matéria. Para o mês nós vamos passar para o segundo bloco, segundo módulo, e vai ser outros tipos de matéria. Mas essa matéria de biomimética, para mim, é fundamental. Nós vamos falar alguma coisa dela e depois nós vamos, essa semana nós vamos preparar mais um comentário. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu falei essas coisas, espero que tenha ajudado em alguma coisa a todos nós. Eu vou passar para a tela da apostila. Eu quero saber se estão continuando ouvindo. Tem que falar, que agora eu não vejo mais vocês. Tá tudo certo. É isso, porque eu não vejo vocês quando eu estou nessa tela, entende? Eu sei. Então, no capítulo 2, ele tem a intensidade da voz. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a voz tem um controle. O que é a intensidade? A intensidade é a altura, a força da voz. Dentro de homilética, isso é muito importante, a intensidade da voz. Você tem que controlar a intensidade da sua voz. Controle da intensidade é muito importante para a vida do pregador. Mas nós vamos ver aqui durante esse capítulo, que no capítulo 2/2, nós temos que o uso correto da voz. Né? O uso correto da voz, ele dá aqui um exemplo de uma trombeta, mas isso é um exemplo interessante, que não dá para ficar lendo agora.
Mas ele está dizendo que se a trombeta não der o sinal certo, os soldados não vão saber o que é que a trombeta está querendo dizer. Existem as regras de eloquência. O que é eloquência? Eloquência é a maneira delicada de fazer as coisas. No capítulo 2, índice 3, está escrito: procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Veja bem, procurar ler o mais que puder. Né? O que é mais que puder? Não é ficar só na Bíblia. Mais que puder é você ter alguns livros, ter um dicionário, ter um comentário, ter revista. Então o pregador ele tem que ter um cabedal, um conhecimento ali para ir lhe ajudando nas horas que ele precisar. Ter um conhecimento do público ouvinte. Então o que é esse ter um conhecimento do público ouvinte? É que quando você for pregar, você tem que ter uma ideia do público que você vai pregar, do ouvinte que você vai pregar. Por exemplo, se você for convidado para fazer uma pregação, uma palestra numa igreja para jovens, é um tipo de sermão. Se você for, mas se for na outra semana para criança, é outro tipo de conhecimento. Depois para adultos, para velhos, é outro tipo de conhecimento. Então você não pode ter um sermão só para todo esse tipo de ouvinte. Cada tipo de ouvinte tem o seu tipo de sermão. Isso é fundamental para o pregador. Ele tem que ter também o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. É a mesma coisa que a gente estava falando antes. Ter seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Então, seriedade é muito importante, seriedade, porque o pregador não pode estar no altar com brincadeira e com gracinha, e ele achando que está abafando, e muitas vezes está servindo de bobo ali em cima. O pessoal pode até achar graça, mas em termos de pregação, ele não é um animador de plateia, ele foi convidado para pregar. Né? Seu objetivo, e claro, para não causar nos ouvintes desinteresse. O que é seu objetivo, e claro? É você não ficar rodeando em cima do mesmo eixo, aquele assunto, e depois ninguém nem entendeu direito o que é que você quer dizer. Falou tanto, falou, não teve clareza, não teve objetividade e deixou o pessoal desinteressado. Ninguém está mais interessado em ouvir porque não está entendendo o que é. Utilizar a linguagem bíblica. O pregador não pode usar uma linguagem fora da Bíblia para um exemplo. Por exemplo, Jesus disse assim: o pescador, o lavrador saiu a semear. Não tem nada de bíblico aí. O lavrador saiu a semear. Mas ele está trazendo um assunto para a Bíblia. Então, isso aí é uma parábola, né? Mas você não pode ficar contando uma história, porque quando eu era pequeno, viajei para tal canto, meu vizinho. Não, você tem que tratar um assunto bíblico, senão não adianta. E finalmente nós temos que evitar o pronome eu, e sim o pronome nós. Você não pode ficar o tempo todo em cima do altar. Eu fiz isso, eu sou aquilo, não, nós somos a igreja, nós somos. Né? Então, são aconselhos, são regras de eloquência como introdução. Isso é a introdução da nossa matéria de homilética. No capítulo 3, nós temos aqui qualidades do pregador do Evangelho. Qualidades. O pregador do Evangelho, ele é aquele que constantemente busca a perfeição a fim de que a sua mensagem seja compreendida por todos. Assim, é natural investir em si mesmo, ter bons livros, sem esquecer de ler a Bíblia, procurar se manter atualizado, cuidar bem de sua voz, seus gestos, ser controlado por bom acordo, de acordo com o que fala. Então, para que o
o pregador possa conseguir essas qualidades, existem algumas regras que ele deve seguir. Aqui nós temos nesse capítulo, o pregador deve ter a humildade para alcançar a graça. Isso é uma qualidade. O pregador tem que ter humildade. Por que o pregador tem que ter humildade? Porque o pregador não pode chegar no altar e se achar como que ele já tem a mensagem com ele, que ninguém tira, que ele vai abafar ali, todo mundo está olhando para ele. Ele é mais do que Deus. Então, isso não é humildade. Não quer dizer também que ele chegue de cabeça baixa, fingindo ser humilde, também não é isso. Isso aí é jactância. Mas ser humilde é você, aqui a lição está nos dizendo, que a humildade tem a finalidade de você alcançar a graça. A humildade é você se reconhecer diante de Deus para alcançar a graça de Deus, para que Deus seja Deus na sua vida naquele momento. Outra qualidade que o pregador tem que ter é a oração. Porque com a oração ele vai conseguir o poder. Ele não pode ser um bom estudioso somente e achar que através só dos seus estudos já resolveu tudo. Não, eu estudei, meu sermão está todo montado aqui, está tanto escrito como na cabeça, eu resolvo isso. E sem orar, e se Deus não abençoar, se Deus não aprovar? Então a oração é fundamental. Finalmente, o estudo da Bíblia, ele tem que ter o estudo da Bíblia para obter o conhecimento da Bíblia. Ele não pode ser um bom pregador sem ter um conhecimento. No capítulo 3, ainda no item 1, nós temos o comportamento ético do pregador. Esse comportamento, ele fala aqui no púlpito ou no altar, né? A maneira extravagante de se portar, os maus hábitos e a apresentação individual distrai a atenção do público. É comum acontecer de o auditório esquecer da mensagem. No entanto, esse mesmo auditório se lembra do gesto deselegante e indisciplinado do pregador. O comportamento do pregador é fundamental para prender a plateia. Eu estava vendo um vídeo que o pregador dava cada pulo imitando o Michael Jackson no palco e outro imitando outro cantor lá. Isso é comportamento, vai de acordo com a igreja também, né? Mas isso é um comportamento que chama a atenção do pessoal, mas chama a atenção para o pregador, para o que ele fez, para a palhaçada dele, não para a mensagem dele. E na igreja nós temos que chamar a atenção para a palavra de Deus, não é para mim ficar levantando os braços, tal, não é isso. O comportamento do pregador tem que ser essencial. O preparo individual também, no capítulo ainda 3, preparo individual do pregador. O que é um preparo individual do pregador? A Bíblia diz que, assim, lá em Timóteo diz, cuida de ti mesmo, que é a pessoa, e da doutrina, o trabalho. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, o indivíduo, né? E que maneja bem a palavra, que é o trabalho dele, da verdade. Então o pregador ele tem esse compromisso de se apresentar bem e de saber trabalhar bem. Se você chamar um mecânico para consertar seu carro, o cara chega lá todo rasgado, todo sujo, e só com a chave de fenda na mão, você fica triste, né? Você fica desconfiado, descamada. Né? Mas se ele chegar com uma maleta, um macacão de uma firma, a maleta arrumadinha e tal, você já vê que ele está cuidando dele e está cuidando da ferramenta. Então cuida de ti mesmo e da doutrina. Então o preparo do individual não é o preparo da igreja, é o preparo individual. Não é você preparar a igreja, não. É você que tem que se preparar para fazer o seu trabalho. Né? Preparação física. Tem pessoas que, independente da idade, ele não consegue ficar 10 minutos, 20 minutos
em pé no púlpito falando, porque fica cansado. Isso é falta de uma preparação física, a não ser doença, né? Mas é falta de uma preparação física. Então, é preciso, o pregador tem que ter esse preparo também. Preparação intelectual. O que é uma preparação intelectual? Preparação intelectual é você se dedicar ao estudo da sua língua materna. Não pode ficar desatualizado, você tem que procurar ler no jornal, tem que ver na televisão quais são os momentos, o que é que está acontecendo. Você não pode ser um pregador que, se alguém perguntar quem descobriu o Brasil, ele não sabe, o que é que está acontecendo em outros países, ele não sabe. Ele tem que ser uma pessoa atualizada, tá certo? Então, irmãos, nós já estamos aqui no final do nosso horário. Eu tinha preparado para a gente ir até o capítulo 5. Porque a partir do capítulo 5 nós temos um assunto aí que começa realmente a homilética. Mas eu parei aqui no 3, falta o 4 e o 5. Né? Isso aqui eu vou fazer como comentário. E na próxima aula nós vamos começar a partir do capítulo 5. Tá certo? Então, Tá certo. Eu espero que dê certo. Não sei se deu para ouvir bem aí com vocês, mas... Deu, pastor, deu. Deu, né? Deu. A homilética, isso que eu estou falando, está tudo aí na apostila. Eu não fiz nenhum comentário fora da apostila. Não, tá tudo aqui na apostila. Está tudo na apostila. Nós paramos esse comentário mais ou menos no capítulo 3. Vocês podem ler o 4 e o 5, que é uma sequência disso que a gente vinha falando. Qualidade do pregador, comportamento do pregador, como ele deve fazer, o que ele deve se comportar, a altura da voz. Ele não pode começar o trabalho já. Vamos ouvir o pastor João. Aí o pastor João já pega o microfone e abre o bocão a gritar, feito um louco. Tal. Não é assim, não se inicia uma pregação gritando. Você tem que iniciar se apresentando quem é, tal, porque está ali. Aí depois você vai aumentando o seu volume, aumentando o seu ritmo de falar. Mas não é chegar e já achar que está abafando e abrir o bocão no microfone. Não é isso. A postura do pregador é muito importante. Muito importante. A sua apresentação é fundamental em qualquer lugar. Se você não souber chegar, você talvez não saiba sair também. É complicado. Você tem que saber chegar para poder fazer um trabalho bem feito. Se você é um pregador que você sabe, tem o seu conhecimento, mas aquele conhecimento, para ele ser fundamental, é preciso que ele tenha uma boa recepção. Por exemplo, se você tiver você tiver uma boa mensagem, então se prepare para dar essa boa mensagem. Nesses capítulos seguintes, nós vamos aprender duas coisas importantes que vocês fazem todo dia, mas nós vamos falar sobre ela, que é o sermão e o preparo do sermão. A homilética ela vai se prender muito a partir do capítulo 5. Tá bom? Então, tá bom, pastor. Deus abençoe. Eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir. Né? Se não desligaram ainda, mas já estão loucos para desligar. Né? Tá bom. Cadê a irmã Luciana? Escondeu. Luciana não está nem aparecendo mais. Estou aqui, pastor. Tá, então, ore. Eu estou escutando. Ore para mim. Cadê o chefe? Está trabalhando. Eita, homem, para trabalhar, viu? Hoje ele pegou uma obra que só pode ir trabalhar à noite. E levou o Roberto também, foi? Está trabalhando também. Vou dar um bom 0 para todos os dois, um 0 para cada um. Ô, Luciano, ora aí para a gente concluir.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Pai amado, obrigado por esta aula. Que o Senhor possa nos dar discernimento da Tua palavra, entendimento, para que Tu possa fazer a Tua vontade nas nossas vidas, abençoar cada aluno que participou, aqueles que também não tiveram como chegar, abençoa da mesma forma. Abençoa nosso pastor Armando, continua dando graça, sabedoria, paciência a ele e faz a Tua vontade nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vão na paz, em nome do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Amém. Amém.